Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte, com alegria, inicio com você esse programa nesse primeiro dia do mês de julho. Nós estamos no meio do ano. Este ano 2022 está passando rapidamente. Em breve nós já vamos estar aí preparando o final de ano, o Natal e as festas de Ano Novo. É assim a vida, tudo passa muito rapidamente. O que não podemos é ficar despercebidos e deixar o tempo matar as oportunidades que nós temos e precisamos delas para o nosso crescimento para Deus e para o amor ao próximo. Dando sequência ainda sobre esse vício da murmuração, no Tratado da Beata Conchita, o que Jesus continua dizendo? Abomino o instante em que a vontade se inclina ao mal, mesmo antes que o realize. Quem não repele com força seus pensamentos sombrios, está a um passo de pô-los em prática. Eu aborreço o mal em sua origem, já no âmago da condescendência culpada, mesmo antes que venha a luz. Minha justiça, às vezes, é tal que, abatendo-se sobre o infame que me ofende em seu coração, não lhe dou tempo de realizar o mal de fato. Basta-me sua intenção depravada, posto que desde sua livre vontade abraça o mal, já me ofende e fere. Impurezas, ódios, rancores, vinganças, murmurações e outra multidão de vícios forçados e forjados no coração, onde tem seu sustento e sua vida, mesmo que nunca cheguem a ser verbalizados ou praticados, representam pecados contra a caridade, que me ofendem gravemente. Tudo que a vontade aceita contra mim e contra o próximo são pecados que machucam e ferem profundamente meu coração. Há pecados secretos aos quais o homem dá seu íntimo consentimento. Esses pecados são ocultos e escondidos, e sua grande malícia reside na complacência sutil para com o mal. Esses pecados são tão horríveis que não quero descobri-los. Apenas digo que quase sempre merecem o inferno. A murmuração é uma muralha que detém a santidade. A perfeição de uma alma que murmura certamente está longe de onde se encontra esse vício maldito. A murmuração é de diferentes tipos e tem muitos disfarces. Nasce do amor próprio num coração fútil e leviano. Cresce com a sensualidade. Seu completo desenvolvimento ocorre por influência do mundo, do demônio e da carne. Uma vida devassa sempre leva consigo uma boa dose de murmuração. A alma da dissipação, da vaidade e da loucura. Uma alma fútil, leviana e egoísta sempre murmura. A murmuração é alimento de um coração soberbo que não se mortifica. Sem remédio é o amor divino, aquele fogo ardente e puro que consome toda paixão desordenada e acende na alma a caridade para com o próximo. Os meios para se alcançar esse remédio são os que levam a alma pelo caminho da cruz até sua crucifixão. Na cruz, somente na cruz, encontra-se a fonte do amor divino. Só pelo lenho da cruz acende-se o fogo da caridade. Sabíeis qual é o caminho para abraçar a cruz? O caminho da prática firme das virtudes. Mas para se chegar à
plantar as virtudes na alma, é preciso arrancar dela todos os vícios pela raiz. É esse o caminho da cruz, da santidade e da perfeição, que conduz ao Espírito Santo e com ele ao reino eterno da caridade. Fica para nós esse ponto de grande relevância para nossa meditação. Muito interessante essa frase do início: abomino o instante em que a vontade se inclina ao mal. Até antes da realização. Se a gente começa a meditar esses pontos e trazendo-os para dentro de nós, vamos perceber que a gente está cheio disso. Nós estamos cheios de fraquezas espirituais, fraquezas da vontade. A nossa vontade, que é essa força interior que, de certa forma, indica o pêndulo da nossa vida, pois é a vontade que me orienta tanto para o caminho do bem como para o caminho do mal. Daí o tratado dizer para nós da vontade que inclina para o mal, e Deus já deixa de amar essa alma pelo momento da sua inclinação. Ela começa a perder esta sensibilidade de Deus por nós, pois Deus é sumamente bom. Então esta murmuração, ela cria esta muralha que de certa forma detém, como diz aqui o tratado, o nosso processo de santidade. Isso é uma pura verdade. A murmuração estraga o nosso caminho para a santidade. Isso é muito sério e a gente precisa estar atento a estas realidades que, de forma sombria, vai nos atirando à escuridão das trevas, tirando a nossa graça de santidade. E ele fala também, o tratado, que a murmuração é alimento de um coração soberbo, que não se mortifica. E aí você há de concordar comigo que todos nós temos dificuldades para mortificação. Dificuldades para rezar, para fazer uma penitência, para relutar contra as tendências danosas, pecaminosas que se levantam dentro de nós. Aí quando você me pergunta, mas por que a minha comunidade não está bem? Por causa disso. Todo mundo está inchado no pecado da murmuração. Os corações estão profundamente mergulhados nesses pecados de desobediência à vontade de Deus. Esse perfil não falta na nossa sociedade. Nossa sociedade carregada desses perfis. Perfis de maldades, de pessoas falsas, mentirosas, pessoas que possuem uma vida podre. Todo mundo sabe das misérias, dos pecados, de tudo, mas a pessoa se coloca sempre como uma pessoa boa, como um Deus. Mas na verdade é um Deus com os pés de barro. Vamos pensar nessas realidades e tentar, com a graça de Deus, conhecer um pouquinho mais de nós mesmos e evitar que o nosso coração seja contaminado, alcançado por estas misérias da murmuração. O evangelho desta sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dia do apostolado da oração, é de Mateus 9, 9 a 13. Naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. É uma passagem linda, muito bonita essa, do chamado de Mateus. Mateus é um homem obscuro. O coração dele era cheio dessa lama negra, essa lama de
orgulho, de vaidade, de soberba. Mas ele atende ao chamado de Jesus e vai se curando ao longo da pregação de Cristo. E Jesus foi fazendo todo um trabalho interior no coração dele e dos discípulos para que pudessem serem homens capazes de testemunhar a têmpera da firmeza, da penitência, da luta contra as malvadezas deste mundo que nos leva a cada instante a uma tendência, a uma inclinação a esses pecados nauseabundos que o Tratado da Beata Conchita fala para nós. Como é bom um coração tendente à verdade, tendente à liberdade em Cristo. É um coração que não murmura. Parece que a murmuração traz de fora todas as misérias para dentro de nós. E a gente vai se tornando pessoas profundamente amargas, soberbas, cheias de jactância, de mentiras e de ódio, às vezes, dos irmãos, e por aí vai. Que sejamos realmente dóceis e obedientes a essa graça da misericórdia divina. Que Deus abençoe você, seu dia e sua vontade de querer ser realmente um católico à altura do coração de Deus. Assim seja. Amém. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, Deus da misericórdia, olhe por nós, Senhor, que precisamos tanto de libertação, de resignação, de cura, de transformação do nosso coração. Pai de amor, cuida de nós, seus filhos, cheios de misérias e de provações. Dai-nos, Senhor, a graça de um coração sentinela, um coração que vigia, um coração que não caia nas armadilhas do mal e não se deixa vencer pelas tentações internas, motivadas pela vaidade e por tantas outras misérias. Fica conosco, Senhor, e enche-nos do teu divino amor. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Até amanhã, querido ouvinte. Uma boa sexta-feira para você. Escolha uma penitência para fazer, a fim de evitar o domínio de uma vontade carregada de murmuração, ódios e vícios no seu coração. Fique na paz.